Existe uma falsa crença no Brasil de algumas pessoas que acreditam que no Brasil exista a famigerada democracia racial e que todas as pessoas aqui vivem felizes sem nenhum tipo de preconceito. Pode parecer piada, mas tem gente que acredita nisso. Mas a revolta da Chibata é um grande exemplo que isto nunca aconteceu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Em 1925, na Rússia, é lançado um filme chamado O Encoraçado Potemkin. O filme retrata um grande motim que foi realizado por marinheiros descontentes da Rússia em um navio de ferro chamado Encoraçado Potemkin. Este filme é baseado numa história real que aconteceu em 1905, quando marinheiros deste navio resolveram tomar o encoraçado. Já aqui no Brasil, aconteceu uma revolta parecida. Só que, ao longo que nós nos aprofundarmos nesta história, você vai entender que existe uma grande diferença entre o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui. Afinal, hoje em dia, esta revolta, a revolta da Chibata, ela é considerada uma das grandes lutas do movimento negro contra o preconceito. Então vamos lá. Em 1910, a Marinha Brasileira ainda era uma corporação que seguia os moldes da monarquia. E um dos grandes pilares da monarquia sempre foi a escravidão. E mesmo após a abolição da escravatura, que ocorreu em 1888, a situação dos pretos no Brasil não era muito boa. E para que você tenha uma noção do que eu estou falando, a elite que comandava os marinheiros era formada somente por pessoas brancas. E estes marinheiros, que na sua grande maioria eram pretos, eram muitas das vezes obrigados a servir a marinha. É isso mesmo, eles eram pegos nas ruas e levados para a corporação. Então este era o quadro de pessoas que serviam a marinha. E nesta época, a marinha estava passando por uma transformação, estava recebendo maior investimento. E este investimento se dava através de encoraçados, que são esses navios aí gigantescos de guerra. Então a marinha tinha adquirido alguns encoraçados desses. E estes encoraçados, eles vinham da Inglaterra. E a Inglaterra, ela tinha um hábito, uma situação que, para que as pessoas que fossem manipular estes encoraçados tivessem a destreza, conseguissem toda a habilidade, tinham que ir lá para a Inglaterra e aprender com eles lá. Então o governo brasileiro mandou esses marinheiros, esses marujos, pardos, pretos, para a Inglaterra. E já naquela época, isso também porque a gente tem que voltar um pouquinho aqui, lá atrás, a Inglaterra, ela foi precursora da abolição da escravatura. Ela meio que forçou o Brasil a acabar com a escravidão aqui, né? Então, como ela já tinha um posicionamento contra a escravidão já há alguns anos, já tinha na sua sociedade alguns hábitos que deixaram os marujos daqui, os pardos e pretos, que eram tratados de forma totalmente preconceituosa pela Marinha, admirados, porque aqui na Marinha Brasileira ainda existiam as punições que eram chibatas e outras punições que relacionadas ao corpo, espancamento, etc. Ou seja, um tratamento totalmente diferente do que acontecia com os marujos ingleses. E preste atenção nisso, porque isso vai refletir aqui no Brasil. E olha que o tratamento que era dado às pessoas pretas não era desculpa por falta de investimento ou algo parecido, porque nesta época a nossa marinha era considerada a terceira melhor marinha do mundo. Então realmente este tratamento diferenciado entre brancos e pretos era por causa do preconceito que era vigente ali. E outra informação que a gente não pode deixar de apresentar é como que se formava o exército do nosso país. A nossa força militar, ela era naval e em terra.
não existia ainda a aeronáutica. E é muito importante lembrar essa informação, porque mais para frente ela vai ser muito importante. Então a gente já pode descrever o cenário que nós podemos enxergar. A elite do café dominava a economia. O investimento estava sendo grande no país. Esse investimento foi parar até na Marinha. E a elite controlava também o acesso às vagas de oficiais. Os oficiais da Marinha eram filhos de barões do café. E estas pessoas eram brancas. Os marinheiros, os pardos, eram pessoas pretas, que na maioria das vezes eram forçados a entrar na Marinha, eram capturados e levados para servir. Este era o cenário da Marinha em 1910. Então vamos agora começar a falar do início. Marcelino Rodrigues, mais conhecido como Baiano, era marinheiro da Marinha nessa época. E ele subiu com 2 garrafas de cachaça para o navio e ele prestava serviço. Então foi aí que um cabo que estava querendo uma promoção resolveu caguetar Marcelino. Falou para um oficial que ele tinha levado 2 garrafas para o navio, e aí este oficial, que era considerado um dos mais sádicos, um dos oficiais que mais gostavam de torturar os marujos, mandou capturar o Marcelino e deu a ele uma punição que não era normal ser concedida naquela época. Não que seja normal dar chibatada em ninguém, mas para vocês terem ideia, eles davam cerca de 30 chibatadas, que já é algo terrível. Mas o Marcelino foi condenado por esse oficial a receber 250 chibatadas. E uma observação sobre essas punições: todas elas eram permitidas por causa do estatuto de punições que a Marinha tinha contra os marujos pardos e pretos. Eram punições diversas, desde punição por causa de jogar baralho, por ter contato com mulheres, a punição de alterar a voz a um oficial branco. Como eu tinha dito, alguns marujos tinham ido para a Inglaterra aprender como cuidar, como controlar os encouraçados. E aí foi que começou o burburinho. Eles começaram a conversar entre eles, falando para os outros marujos que estavam aqui no Brasil que o tratamento dos marinheiros ingleses era totalmente diferente do que eles estavam recebendo aqui. E alguns oficiais brasileiros tinham ouvido essas conversas e, percebendo que tinha um determinado grupo de marujos pensando em reivindicar direitos e melhores condições de trabalho, o alto escalão da Marinha ordenou que o Marcelino fosse devidamente punido e resultou nessas 250 chibatadas. Porque a intenção deles é que o Marcelino servisse de exemplo, para que depois os marujos não quisessem reivindicar nada. E realmente assim foi feito. Marcelino recebeu 250 chibatadas. E diante de toda a tripulação do navio, ele foi executado. E após a sua morte, o seu cadáver ainda ficou exposto no barco, ali na frente da tripulação, amarrado para que os urubus se alimentassem e que a tripulação assistisse o seu corpo sendo devorado. Então, após todo esse ato cruel e sádico, as lideranças que já existia, um grupo sendo formado de pessoas revoltosas com todo esse tratamento desumano que a Marinha dava aos pretos, começaram a conversar e a se organizar. E foi aí que apareceu uma das maiores lideranças, João Cândido. João Cândido nasceu em 1880 no Rio Grande do Sul. Com 13 anos já tinha participado de uma guerra. Com 21 tinha sido promovido a cabo, a maior patente que um negro conseguiria na Marinha, de acordo com as normas preconceituosas que o Estatuto regulamentava. E foi ele
o Almirante Negro, apelido que os marujos deram para ele na época, já que ele jamais conseguiria ser um almirante, né? Não era uma patente que ele tinha recebido pela Marinha. Era o povo, os revoltados que tinham dado a ele esta credencial. Então João Cândido, tomando a liderança do movimento da revolta, eles vão atrás do oficial que tinha ordenado a morte do Marcelino. Então o grupo, liderado por João Cândido, capturou João Batista das Neves e o executou. Então esses homens, que ao total eram uns 4.000, tomaram o navio. E no dia 22 de novembro de 1910, os marinheiros rebelaram-se e tomaram o controle de diferentes encoraçados da Marinha. Minas Gerais, São Paulo, Bahia, além de um navio patrulha chamado Deodoro. Os marinheiros tomaram controle das embarcações e afirmavam que se as autoridades não decretassem o fim dos castigos físicos, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. Lembrando que a cidade do Rio de Janeiro, nesta época, era o Distrito Federal, a capital do país. Ou seja, de extrema importância ela ser ameaçada, né? E coincidentemente, a revolta da Chibata iniciou-se exatamente no dia que o novo presidente Hermes da Fonseca realizava uma festa em comemoração à sua posse como presidente do Brasil. E agora eu vou ressaltar a situação que nós estamos vendo aqui. Nós estamos diante de uma revolta em que pretos e pardos estão controlando a maior força militar que o país tinha na época. E se atente à situação. O exército foi convocado para parar esta revolta. Mas o exército não tinha aeronaves. A aeronáutica não existia. Eles só tinham forças terrestres para combater forças navais. Não tem como. Ou seja, estes marujos estão com alto poder de destruição em mãos e podem fazer o que eles quiserem. O João Cândido dá ordem para que os encouraçados façam manobra de ataque e mirem os canhões para o Palácio do Governo, que ficava no Rio de Janeiro. Ele complementou: se as nossas reivindicações não forem atendidas, descarregue pólvora no governo. Depois a gente vê o que acontece. O Palácio do Governo foi esvaziado e também toda a documentação que tinha lá. E como em frente à cidade do Rio de Janeiro, os marinheiros mais habilidosos estavam fazendo manobras de guerra em frente à casa de diversos membros da cidade que eram da elite, essas casas foram esvaziadas. As pessoas começaram a sair das coberturas e a fugir dali. Rolou até um disparo de canhão, tá? E isso aumentou mais ainda o medo da população. Até a população mais pobre fugiu para o subúrbio do Rio de Janeiro. No Palácio do Catete, que era a sede do governo, os políticos todos vazaram. As lideranças, gestores da cidade do Rio de Janeiro, também fugiram para São Paulo. Até um jornal de Campinas emitiu uma nota, abre aspas: a revolta está sendo comandada por um homem negro, que é muito perigoso. Ou seja, o famoso medo que o sistema sempre tem, de que um dia os pretos entendam que se eles se organizarem, eles podem mudar o que eles quiserem. Este aqui foi o manifesto, a carta enviada para o governo com as reivindicações. Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1910. Ilustríssimo e excelentíssimo Senhor Presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como chefe da nação brasileira. Nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos, não podendo mais suportar a escravidão na Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria aos olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder,
tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido os causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa, porque durante 20 anos de república ainda não foi bastante para tratar-nos como cidadãos fardados em defesa da pátria. Mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça aos marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam, acabando com a desordem e nos dando outros gozos que venham a engrandecer a Marinha Brasileira, bem assim como retirar os oficiais incompetentes e indignos de servir a nação brasileira, reformar o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareçam a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. Aumentar o nosso soldo pelos últimos planos do ilustre senador José Carlos de Carvalho. Educar os marinheiros que não têm competência para vestir a orgulhosa farda. Mandar pôr em vigor a tabela de serviço diário que a acompanha. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para mandar-nos a resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. Bordo de Encouraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: não poderá ser interrompida a ida e volta do mensageiro. Então é isto. A pátria está sequestrada e refém daqueles que ela sempre destratou. Depois da revolta dos malês, da cabanagem e de inúmeras outras revoltas organizadas pelo povo preto, esta era uma em que o perigo era extremamente real. Então, numa amostra do estrago que eram capazes de provocar, os marujos atiraram no Morro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, a poucos metros da Câmara dos Deputados. O senador Rui Barbosa contou aos colegas, num discurso no Senado, o horror de ter sido testemunha ocular do ataque naval. Foi com a minha filha, chumbada ao leito por uma enfermidade que não nos permite sequer movê-la na sua própria cama, que tive esta manhã de ver passar sobre nossa casa, sobre a forma de um projétil de guerra, a triste ameaça de ataque à nossa segurança e à nossa civilização. E olha, agora eu vou falar uma situação aqui que provavelmente você não vai ver em nenhum outro vídeo na internet, porque a gente precisa falar o que realmente sempre aconteceu nesse país, e principalmente naquela época, e de onde todo o preconceito sempre veio no nosso Brasil. A própria Constituição dava respaldo para que a Marinha fizesse o que estava fazendo com esses marujos. Eu vou ler apenas um pequeno trecho aqui para que vocês tenham ideia de como era o tratamento especificamente destes marinheiros. No capítulo referente à cidadania, a Carta de 1891, Constituição, dizia que não tinha direito ao voto os mendigos, os analfabetos e os subalternos da Marinha e do Exército. Então, diante desta situação, o que o governo realmente poderia fazer? Lembrando que o governo fugiu do Rio de Janeiro completamente cagado. Então, o governo, diante da situação, resolveu atender às reivindicações da marujada. E com a ajuda de Rui Barbosa e de outros parlamentares, resolveram fazer uma proposta a estes marinheiros. Afinal, eles sabiam que a punição para os marinheiros seria muito dura, por eles terem tomado a armada e também terem matado seus comandantes. Então a proposta foi feita de anistiar, perdoar estes acontecimentos. E esta proposta ela foi aceita e aprovada na Câmara pelos congressistas. Então, no dia 26 de novembro de 1910, o então presidente Hermes da Fonseca coloca fim aos castigos físicos e também cede a anistia aos marinheiros que participaram da Revolução. Eu não sei se vocês estão entendendo a grandeza do ato destes marujos. Afinal, homens pretos venceram o sistema.
fizeram com que os castigos corporais acabassem. E ainda tinham conseguido a anistia. E deveria realmente essa história acabar por aqui. Mas infelizmente este não é o fim. Tinha má alimentações da Marinha. E acabar definitivamente com a chibata na Marinha. O caso era este. Nós que vimos da Europa em contato com outras marinhas não podíamos mais admitir que na Marinha do Brasil ainda o homem tirasse a camisa para ser chibateado por outro homem. E aí, o que você achou? Deixe o seu comentário para criarmos o nosso papo filosófico.